Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. São as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tatarkan e aqui do meu lado o animal Professor Mauri. Ô, seu Tatarkan! Ó, vamos lembrar as pessoas que se você gosta desse querido podcast que fala os top 10, os maiores, os menores, os melhores, os piores, as mais bizarras curiosidades, se você gostou, compartilha. É isso mesmo, querido ouvinte, é um prazer estar aqui contigo, muito obrigado por esse download. E nessa vez nós vamos fazer um top 10 um tanto quanto estranho. Ai, vamos lá, Mauri. Então já compartilha agora, porque ele vai ser um pouco mais delicado. E não compartilha só o top 10. Se você gostou de um podcast, não importa qual seja, compartilha ele. Por que o top 10 de hoje vai ser um pouco mais complicado? Porque nós vamos falar aqui de top 10 animais que foram sentenciados à morte por seus crimes. Mas esse programa, Cavalaria, ele fala mais sobre humanidade do que sobre animais. Exatamente. É um clickbait? Talvez. Mas é de verdade. A gente realmente vai falar de 10 animais que foram sentenciados à morte por conta dos seus crimes. Só que o ponto é que, se você for parar pra pensar, e você vai perceber isso ao longo do programa, vai acontecer muito de que os escrotos eram seres humanos. Não, eu acho que os seres humanos são sempre os escrotos da história. Não, acho que vale a gente avaliar o nosso lugar como humanidade. Os animais, na maior parte dos casos, estão só sendo animais mesmo. E é isso aí. É isso aí. Então, se você é um fã dos animais, um amante dos animais, talvez você possa se incomodar com todo esse top 10, mas vale pra gente refletir todas as nossas ações e nos entender como sociedade. Eu diria muito mais, se você é um amante dos animais, eu compartilharia esse programa, porque aí seus amigos vão falar, meu Deus, por que ele tá compartilhando esse programa? E você vai ver o programa, seus amiguinhos vão ver o programa e vão falar, é porque a humanidade é uma merda mesmo. E pra elencar esse top 10, nós levamos em consideração, foi até difícil, né? Mas foi bem difícil. A gente levou em consideração o quão bizarro, estranho. Olha, o quão escroto é a história. É o quanto escroto é a história. Essa é a parada. Quão escroto é a história. E tem história mais... Trágico. Trágico, tá bom. Quão trágica é a história. Nossa. Seres humanos, viu? Tá pra nascer uma coisa pior que ser humano, viu, Maurício? Velho, ser humano tem que acabar. Que não deixa de ser um animal, né? Abrindo o top 10, nós vamos aqui falar da elefanta Mary. Tadinha da Mary, Mauri. Puta, cara, tenso. Vamos lá. O Circo Sparks, ele estava montado em uma pequena cidade do Tennessee em 1916. Era outra época, mas o ponto... Tinham animais no circo, mas o ponto é que um cara chamado Red Eldridge, ele era antigo mantenedor das jaulas e ele começou uma nova fase da sua carreira, decidiu ser adestrador de elefantes. E, obviamente, sem nenhum tipo de experiência prévia, treinamento ou curso, ele achou que poderia fazer com tranquilidade esse adestramento. E aí ele teve uma ótima ideia, falou, já estou em cima da Mary, e a Mary está distraída, o que eu vou fazer? Vou bater no dorso dela. Pra ela prestar atenção em mim? Afinal, eu estou educando essa elefanta. Mas o ponto é que a Mary não gostou da ideia. Ela ficou irritada, porque, olha, eu não sei vocês, eu não bateria em um animal, mas se eu fosse do tipo escroto que bate no animal, eu consideraria pensar 3 vezes antes de bater no animal que fosse 5 vezes meu tamanho e pesasse 20 seres humanos. E que tem uma ótima memória. E que não esquece das coisas. A elefanta Mary não gostou da ideia, pegou o rapaz com a tromba, jogou no chão e pisou na cabeça dele. Ela arremessou ele no chão e foi na fúria pra pisar na cabeça do maluco. Então assim, pra começar, a história toda começa com um rapaz chamado Red sendo muito escroto com a elefanta Mary. O negócio começa a ganhar proporções inimagináveis. Porque ela não fez isso num dia de treinamento, ela fez isso no meio do espetáculo e as pessoas viram isso. E aí a plateia, ela começou imediatamente a gritar, matem o elefante, matem o elefante. Um senhor muito esperto sacou uma arma e inutilmente começou a atirar com a pistola contra a Mary. E aí o dono do circo, sabendo que se não fizesse nada, a merda ia dar grande, principalmente publicamente, né, por conta do seu circo, ele decidiu transformar isso num espetáculo. E aí ele anunciou a execução da elefanta, que reuniu uma multidão na ferroviária da cidade, e ele precisou
usar um guindaste como forca improvisada e pendurar a tadinha da elefanta pelo pescoço. E tá aqui na 10ª colocação pra abrir esse episódio mostrando o quanto a humanidade, ela fede. Ela fede, é isso aí. A humanidade é horrível. 9. Na colocação temos a bizarra história do galo de Basel. Galo é meio que padrão, as pessoas, sei lá, matam galo. Mas vamos lá. A questão é que em 1474, um galo botou um ovo na cidade de Basel, na Suíça. Como é que é? Um galo botou um ovo em 1474. É tipo o homem grávido do ratinho. Só que é um galo. E aí o ponto é o seguinte, se hoje em dia, se acontecesse isso, se um galo botasse um ovo, ia aparecer o quê? No Instagram, se repercutir. O Gugu ia entrevistar o galo. O Gugu ia entrevistar o galo, ia ter tudo isso, tipo o polvo da Copa, sabe? Sim. Ia ter todo um rolê desse. Mas o ponto é que, como isso aconteceu no século XV, é óbvio que se um galo bota um ovo, é obra do Camunhão, né? É o capiroto que botou o ovo dentro do galo. Esse galo tá fazendo bruxaria. Cara, assim, olha, não é por nada não, mas o Camunhão recebe crédito por cada coisa desse mundo. Coisas legais, pelo menos. Bizarras, pelo menos. Mas o ponto é o seguinte, a galera achou que devia rolar um julgamento pelos crimes contra a natureza. O galo, peraí, um galo não bota ovo. Então, ele estava cometendo um crime contra a natureza. Exatamente. Logo ele deveria ser julgado. Exato. Ele não só foi julgado, como ele foi sentenciado a ser queimado vivo. Tipo, como uma bruxa mesmo. Exatamente, porque ele estava possuído pelo demônio, de acordo com os pensamentos da época. E depois da queima, o executor encontrou mais 3 ovos dentro do galo bruxo, que, sem sombra de dúvidas, na verdade, era uma galinha. Que é muito provável. Era uma galinha! Era uma galinha em Basel, não era um galo. Era uma galinha grande, sei lá, uma galinha que parecia um galo. A galinha, ela pode ser o que ela quiser, cara. Nossa, cara. O galo. Nossa, velho. Idade média, sem sacanagem. A grande pergunta é como nós sobrevivemos o suficiente pra conseguir chegar aqui se essa merda de queimar o galo porque o galo era bruxo aconteceu há 500 anos atrás, mano. Não, é verdade. É o fato da humanidade continuar existindo, professor Mauri, é sorte. É sorte. A gente não merecia isso. 8. Na 8ª colocação, a tartaruga mordedora de Idaho. Não sei porque na minha cabeça veio Idaho, Idaho, Não, tá. Idaho. É Glory Road. É Glory Hole, aquela musiquinha do Quem Quer Ser um Milionário? Bom. Mas tudo bem, é Idaho. Em março de 2018, um professor de ciências... 2018, galera. Ano passado. Um professor de um colégio em Idaho, nos Estados Unidos, ele teve uma belíssima ideia. De merda. É isso, a ideia imbecil desse cara foi de dar de comida a uma tartaruga mordedora um filhote de cachorro doente. Peraí. Isso é muito horrível. Ele pegou um filhotinho de cachorro que tava doente e colocou do lado de uma tartaruga mordedora. Vamos ver o que acontece. Ele queria provar um ponto, né? Ele queria trabalhar um ponto de Se bem que isso é um ponto, né? Bem desconfiável. De como seria o comportamento de um onívoro nessa questão. E aí ele colocou um outro animal vivo que poderia ser uma ameaça, apesar de ser um cachorro doente e um filho... tá. E depois desse show de horror, uma organização local ela abriu uma investigação de crueldade contra animais. As autoridades recolheram a tartaruga e, sem hesitar, senhoras e senhores, mataram ela. O professor era o idiota, pra não gerar treta, já mataram a tartaruga. E aí isso virou notícia e os amantes de cachorros ao redor do mundo todo começaram a enviar ameaças pra escola e pro professor, que é um sem noção. E, obviamente, vários pais pediram pra que o professor fosse demitido, né? O mínimo. E tá aqui, Cavalaria Geek, não sei se vocês perceberam, nós estamos apenas na 8ª colocação e já deu pra mostrar o padrão de como é a humanidade. Humanos fazendo humanices e animais pagando o pato. Nossa, não foi de propósito. Mas foi bom. 7. Na 7ª colocação temos o cachorro de Dorme. Cachorro de Dorme? Essa história é boa, professor Mauri. Em São Francisco, no ano de 1921, numa época em que se via muito mais animais soltos pela rua, obviamente, um cãozinho chamado Dorme estava matando e comendo diversos gatos pela cidade. Pra vocês terem uma ideia, segundo os relatos, o Dorme, ele matou 14 gatinhos. Cara, que é uma sacanagem, mas são animais interagindo com animais. Mas o ponto é que na época tinha uma lei que ditava que donos de cães perigosos os abatessem imediatamente
imediatamente após um ataque. Ou seja, se o seu cãozinho atacou alguém ou um outro animal, é sua responsabilidade abater o animalzinho. No primeiro ataque, hein? Mas o dono do Dorme, que era um cara chamado Ethan Macmillan, se recusou a fazer. Ele falou não. É meu cachorro. Ele tá sendo animal, é um animalzinho fazendo animalices. Tá tudo de boa. Não vou matar o Dorme. Mas a sociedade falou, não, é mais do que isso, você é responsável e não sei o que lá. E aí o Macmillan pensou no seguinte, eu vou contratar um advogado e vou exigir um julgamento pelos crimes do meu cão. E de fato ele conseguiu. E no fim, olha só, o Dorme, ele foi libertado. E o juiz decidiu abolir a lei de execuções obrigatórias. E desde então, foi recomendado que os gatos ficassem dentro de casa. No final das contas, essa história acabou bem. Menos pros gatos. Não, é pros 14 gatos, mas o ponto é que um gatinho, quando ele fica em casa, não sei se você sabe, Mauro, ele chega a viver 10 anos mais do que se ele vive na rua. É mesmo? Inclusive, se você cuida do gato, leva no veterinário, etc., mas ele fica solto, o tempo da vida do gato, o tempo médio de vida do gato é maior quando ele fica em casa. Mas, de verdade, esse item está aqui nesse top 10, porque acho que a gente encontrou a real razão pela briga entre cães e gatos. Foi uma ordem judicial. Por conta disso, fiquem todos em casa. E vocês, cães, podem andar à vontade. Esse advogado era bom, né? Porra, era bom para cachorro. 6. Sexta colocação, a porca francesa. Isso parece uma ferramenta que você compra na Leroy Merlin, né? Eu vim comprar uma porca francesa. Mas você precisa de uma chave especial. É uma chave inglesa. Gente, a gente tá indo, mas a história é horrível. A história é realmente horrível. Não, essa é pesada. Vamos lá. Em 1457... Essa é pesada. Vamos lá que eu vou contar pra vocês. Não, vou contar, né? É nosso trabalho. É um top 10, é isso aí. Eu tenho certeza que outras pessoas vão replicar essa história. Eu aposto. Em 1457, uma criança ela estava brincando perto de um curral de porcos, na França. E nesse curral continha uma mãe porca com seus 6 porquinhos ali, né? Ela estava alimentando e cuidando dos seus filhotes. E a criança tava tentando interagir com os porquinhos. É, filhotinho, Criança, porquinho, mas porco é um bicho que é um animal. É um animal, e ele é perigoso. E aí o que ocorreu? A criança acabou caindo dentro do curral, no lugar exato da onde colocavam a lavagem para os porcos. E os porquinhos confundiram a criança com o almoço. Tava tudo comida lá e aí? Vocês entenderam, vocês entenderam. Na época, a lei francesa exigia que os animais que cometessem crimes tivessem julgamentos. Isso é uma lei bem estranha, né? Ah, cara, não, mas é justo pra todos. Não é não. Não é não, Mauri. Mas tem que ter um advogado, provavelmente, pros animais. Mas quem vai defender o porquinho? Nesse caso, a promotoria. A parada é bem escrota, mas assim, poxa. É difícil. Vai. Então aí, a porca ela foi indiciada por assassinato e condenada. Porém, os filhotes, os porquinhos, saíram livres, já que o júri decidiu que eles agiram sob a má influência da mãe. Cara, a humanidade é horrível. Mas o caso também é horrível. E acho que tá aqui por conta do... Acho que mais bizarro da história é o fato dos porquinhos serem inocentados por conta da má influência da mãe. Essa história é bizarra. Eu tenho certeza que mais um pouco a França abria tipo uma fundação casa pra animais, sabe? É uma fundação curral. É isso aí, eles vão fazer um centro de reabilitação. Fundação curral. 5. Quinta colocação, temos um macaco de Hartlepool. Essa é a pronúncia? Hartlepool. Eu acho que é isso. Hartlepool. Uma das lendas das guerras napoleônicas conta a história de um navio francês que naufragou na vila de pescadores de Hartlepool, na costa da Inglaterra. Mas o ponto é que quando os moradores foram examinar o navio, saiu só um macaco dele. Cara, o navio tava vazio, só tinha um macaco ali. E aí, obviamente, tendo ouvido terríveis histórias sobre os seus inimigos, no caso, os franceses, os moradores da vila inglesa só podiam supor que o macaco era um macaco inglês. Só podia supor isso. Então, o macaco, na verdade, foi acusado de ser um espião. Um macaco... Cara, isso daria um livro. É um macaco inglês espião. É um macaco inglês espião. E já que ele é um espião francês, o macaco ele foi condenado e enforcado. O ridículo da história é que ela se tornou tão famosa que Hartlepool se tornou infame em
todo o país. Se essa história fosse o contrário, professor Mauri, eu acho que ia ser mais bizarra ainda, porque ia ser um espião inglês macaco. Espião inglês. Ao invés de se passar na Inglaterra, se passar na França e chegar um macaco espião em inglês. Ia ser o 00 o quê? Velho. Mas acho que é por isso que tá aqui, né, cara? Justamente, porque é bizarro, obviamente, enforcar, né? Condenar um macaco à forca, considerando que ele poderia ser um espião. Isso é tão bizarro que acabou virando até uma peça de teatro. E por mais que digam que isso é uma lenda, uma história inventada, os moradores dessa região, eles batem o pé e falam, não, isso realmente aconteceu. 4. Para a quarta colocação, nós vamos de touros. Muitos touros. Oi, touro. Vamos lá, a gente tá falando obviamente da Espanha, né, Mauri? Cara, Porque a Espanha tem um histórico de... Olha, eu tenho família espanhola, Mauri, mas eu sou contra a tourada. Mas é muito foda, Tato, porque tem muita gente que acha tourada o máximo. É que é verdade. mó da hora você ficar lá, pô, Torturando o bichinho, E quando o touro revida, a galera se ofende. Não, tem que sacrificar, absurdo, tem que matar esse touro, porque ele atacou o humano depois que... Ele quebrou as regras do jogo, que era morrer sofrendo. É isso aí, não, é muito foda, é muito foda. Mas a questão é que alguns desses casos se destacam por envolverem processos judiciais, como, por exemplo, em 1499, quando um touro da vila francesa de Béapre matou um jovem de 14 anos e recebeu um julgamento que acabou sentenciando à morte. Mas não é só esse caso, não. Nós temos outros casos relacionados ao touro, como Que foram bem documentados, inclusive. Justamente, ele foi... O que mais assusta é isso, né? Que ele é bem documentado. E a gente criticou os espanhóis, né? A gente já falou de um francês e agora vai falar de um alemão. Mas eu posso criticar porque tá na família. Tá tudo em casa, é isso. Esse alemão aí, no caso, foi em 1796, quando uma praga se espalhou matando várias cabeças de gado naquela região. E aí um veterinário super bem preparado, o que ele falou? Que todas aquelas vacas estavam morrendo porque elas tinham sido infectadas por um touro que andava traçando todas as fêmeas da região. É o touro macho que tava espalhando a doença pras vacas. E aí, o que aconteceu? O touro foi sentenciado à morte na frente de centenas de pessoas e ali foi enterrado. A gente até entende se tem, sei lá, por exemplo, um animal infectado que realmente tá passando doença, às vezes sacrificar faz parte do processo, principalmente se envolve risco à humanidade, a gente até entende que isso possa acontecer, mas o fato é que ficou muito mal contada essa história de uma doença venérea, né? De um touro metelão. né? Então assim, tá aqui por quê? Porque é o caso do julgamento de um touro metelão, espalhador de doenças. E, né, de verdade, eu pelo menos espero que o touro tenha feito toda a metelância que fala. Pra valer a pena. Porque aí, pelo menos, ele viveu pouco, mas viveu intensamente. Que horrível. Não, mas pelo menos se ele morreu virgem, aí é pior de tudo, né? É bem pior, né? 3. Terceira colocação, temos o caso das marmotas austríacas. Marmotas austríacas. Inclusive, seria um excelente nome de uma banda. Cara, ou de um grupo de jogadores. Não, mas imagina se tem uma banda chamada Marmotas Austríacas. É punk rock, né? É punk rock, com certeza, Marmotas Austríacas. Mas, vamos lá. Normalmente, não se pensa duas vezes antes de contratar serviços de dedetização e extermínio em todo o mundo. E até nos damos bem aqui nos trópicos, porque a gente não tem problemas com marmotas destruindo campos férteis ou nossos quintais. Mas, infelizmente, isso é comum em outras partes do mundo, porque as marmotas acabam invadindo e depredando tudo. Para essas pessoas, as marmotas são uma praga. É quase... Tipo rato, né? Tipo rato, é isso aí. Tá atrapalhando, tá me incomodando, tá me prejudicando. É tipo, sei lá, pombo, por exemplo. É um rato voador. É um rato voador, mas tem, por exemplo, esquilo, em alguns lugares do mundo, também é visto como rato, como animal que transporta doenças. Mas Então, inclusive no Brasil, né? Mas o ponto é que, em 1519, as coisas eram um pouco diferentes. Os cidadãos da cidade austríaca de Stelvio... Austríacos sendo austríacos, reparem. Bons austríacos. Eles se reuniram em uma corte para decidir o que deveria ser feito com os animais que estavam devorando as plantações e destruindo o solo de plantio. Mas olha, gente, é 1520. Não, mas os caras se reuniram. Exatamente, ao invés... Sair matando ele. Que é o que todas as outras histórias contam, nessa história não. Austríacos, né?
né, cara? A galera se uniu e falou, peraí, vamos discutir sobre essas marmotas aí. E aí, enquanto algumas pessoas votaram pelo extermínio de fato, outras ainda argumentaram que seria crueldade matar os animais, especialmente os bichinhos que estavam prenhos ou que estavam alimentando filhotes. Mano, isso é muito bom, velho. Os caras estão... Eles estão vivendo no futuro. Exato, eles estavam vivendo no futuro em 1520. Votando, Mauri. Votando. Pra começar isso, 1520, votando. Mas um homem chamado Hans Greenberg foi colocado a cargo da defesa legal das criaturas. Ou seja, ele era um advogado de defesa. E ele argumentou que tudo fazia parte da natureza dos bichinhos e que os moradores da vila não deviam reclamar. Como que eles vão reclamar do instinto animal? É, sim, e é Ele óbvio não está fazendo de propósito. que a gente não tinha as mesmas tecnologias ou até mesmo mesmas técnicas pra poder impedir ou restringir os animais até uma área ou outra. No caso, né, o promotor foi um cara chamado Schwarzming. E ele argumentou que os animais haviam causado tantos danos às plantações que seria impossível para alguns dos moradores conseguir pagar os aluguéis. E por fim, o juiz acabou decidindo que os prejuízos financeiros justificavam qualquer ação do povo da vila no que dizia respeito a eliminar os pobres bichinhos. Então, cara, é muito foda parar pra pensar. Realmente é injusto, tal. As marmotas, elas estavam ali simplesmente vivendo, sobrevivendo e, beleza, viram uma oportunidade porque a comida tava tudo juntinha num único lugar, obviamente, que eles vão dar preferência pelas plantações. Mas o que surpreende em todo esse processo é em 1519, os caras se reunirem em assembleia, juntos decidirem que precisa de um julgamento, separar... Antes de tomar qualquer ação. Ninguém vai fazer nada até que seja decidido o que deve ser feito. Essa galera tem muito a ensinar pra gente hoje. O final da história não tanto, mas... Pô, mas a forma como eles se organizaram é de... digna de aplausos. É, né? De ficar de boca aberta. 2. Na segunda colocação, vamos contar aqui mais uma história de porcos franceses. Ai, olha, gente, se você é sensível, para agora. Não tem problema. Para agora, deixa pra semana que vem. Mas você não vai saber qual é o 2 nenhum. Não vai. Mas se é sensível, para. Vamos lá. Vamos contar essa história aqui. A gente já contou uma história de um porco francês, né? Dos porquinhos franceses, lá da porca com os filhotinhos. Ela é horrível. E agora eu vou contar uma outra história de um porco francês que também é horrível. É também horrível. Bem complicado. Mas esse é mais horrível, é por isso que tá no 2 nessa colocação. É isso aí. Em 1494, um casal que vivia numa fazenda em uma abadia, eles compartilhavam a moradia com padres e monges. E o casal frequentemente deixava a porta de casa aberta nos dias mais quentes, tá? Pra dar uma refrescada. É isso aí, precisava daquela refrescada. 1494, tá? É isso aí. O casal, ambos trabalhavam pra conseguir manter, né, o seu estilo de vida. 1494. 1494. E aí, o que ocorreu? Um porco, ele aproveitou que a porta estava aberta, adentrou a moradia deste casal e foi em direção ao quarto. Neste quarto, dormia em um berço, tranquilamente, o bebê do casal. E o ponto é que o porquinho foi preso, foi posto numa cela, foi julgado por assassinato, foi condenado e foi enforcado. E tá aqui, senhoras e senhores, porque dessa vez o porco... Não tinha nem desculpa. Não tinha nem desculpa. Ele invadiu a residência. Mas a porta tava aberta, né? Mas não foi convidado a entrar. Mas é um porco, invadiu né? a residência e matou a criança. Então esse porco era ruim mesmo. Esse porco era ruim. É sangue... Esse era um... Não, Maurício, É sangue ruim. Não, É piada. sangue ruim, né? Acho que aí nasceu o termo espírito de porco. Viu? Esse porco sacaneou esse casal. Recapitulando. E pra você que já se esqueceu como começou esse top 10, vamos fazer um recapitulando e refrescar a sua memória. 10. Na 10ª colocação, a elefanta Mary, que tinha toda a razão. 9. Na 9ª colocação, o galo de Basel, que provavelmente era uma galinha. Nossa senhora. 8. Na 8ª colocação, a tartaruga mordedora de Idaho, que... É professor, foi o professor, foi idiota. 7. Na 7ª colocação, o cachorro de Dorme, que começou a treta entre os cães e gatos. E tem o melhor advogado do reino animal. 6. Na 6ª colocação, a porca francesa com seus porquinhos. 5. Na 5ª colocação, o macaco espião de Hartlepool. 4. Na 4ª colocação, touros que são julgados injustamente. 3.
terceira colocação, o melhor nome de banda que a gente já teve num podcast, Marmotas Austríacas. 2. Na segunda colocação, o Porco Mal, que deveria estar aqui nesse top 10 de verdade. E na primeira colocação, você... Nossa senhora, essa história é muito bizarra. Vamos falar de amor animal. Durante muitos anos, na história da humanidade, se alguém fosse pego cometendo zoofilia, tanto a pessoa quanto os animais eram mortos pelo crime, o que é muito injusto com os bichinhos. Na cabeça da galera, os dois deveriam ser mortos porque aquele ato, ele era considerado consensual entre os dois, ou seja, era um ato consensual de depravação. E ao longo da história, o método mais comum de execução era o mais medieval mesmo, era a fogueira. Provavelmente porque tinha alguma relação até com a bruxaria, de fato, né? Tá fazendo algo muito errado, né? E aí, o caso é de um cara chamado Sr. Potter, devoto e frequentador da igreja, que foi sentenciado depois de testemunho da sua esposa, que o pegou estuprando o cachorro. O Potter, ele tentou dar uma desbaratinada, uma disfarçada, ele mesmo foi lá e enforcou o cachorro no dia seguinte. Mas não colou com a esposa, né? Não colou, né, nem com a sociedade. Depois de um intenso interrogatório, ele foi enforcado juntamente com uma série de vacas, porcos, ovelhas, com os quais ele havia mantido relações sexuais. Essa história é muito bizarra. Mas fica aqui, porque eu não consigo deixar de parar de pensar num cenário onde o Potter era algum tipo de ancestral do Harry Potter, e na verdade o que ele tava fazendo é dando uns pega nos animagos. Animagos? Porque quando um bruxo se transforma num animal. Tipo a McGonagall no filme que se transforma num gato. Entendi. Aí eu consigo aceitar dentro do meu coração uma história tão horrível quanto essa. Sr. Que era um animago, era consensual de fato, e de fato era uma depravação. Aí tá tudo bem. É isso aí. Aí tá tudo bem. Peraí, antes de acabar, tem um bônus aqui. Como, mano? O que acontece? Ainda dentro do universo de zoofilia aí... Nossa, que universo horrível. Sei Pensei que você ia falar do Harry Potter, eu ia ficar mais feliz. Não. Os deputados de Wisconsin, eles passaram uma emenda pra tornar a zoofilia crime no estado em 2018. Porque um estupro... 2018? Por causa de um estuprador serial de cavalos. Serial? É isso aí, eles criaram essa emenda só pra conseguir condenar esse maluco. Cara, zoofilia é crime. Pô, é crime, acabou. Este episódio é uma produção da Rede Geek. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.